Vamos lá, bom dia turma, vamos aqui iniciando mais uma aula, nossa última aula da semana, nossa última aula de revisão, tá certo? Então vamos aqui revisar os últimos conteúdos. Os últimos conteúdos que eu tenho que ver com vocês é valor numérico de uma função, raiz de uma função, domínio, contradomínio e imagem, né? Foi basicamente os últimos conteúdos que a gente viu, que eu vou estar colocando lá na prova. Então aqui, como é que eu calculo o valor numérico de uma função, né? Tem lá f de x, o p de x, qualquer número de x, tem uma função para x igual ao número que eu colocar. Então aqui eu tenho p de x, que é igual a x ao quadrado, menos 2x mais 5, para x igual a 2. Então eu vou calcular p de 2 nesse caso. E onde tem x eu vou colocar 2. Então aqui p de 2 vai ficar, ó, aqui eu tenho x ao quadrado, então fica 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 5. 2 elevado a 2 dá 4. Menos 2 vezes 2 dá 4, mais 5. Lembrando, pessoal, que você tem que lembrar daquela regrazinha. Ó. Se tem potência, resolve a primeira potência, depois multiplicação, divisão, depois soma e subtração, tá? Respeita essa ordem. 4 menos 4 dá 0, 0 mais 5 dá 5. Então, P de 2 é igual a 5. Então, vai estar lá na prova uma função, aí eu peço lá f de 3, f de 5, f de 8, sei lá. Então, basta pegar o valor que eu der e substituir na função onde tem a variável. Aí você calcula o valor numérico da função. E se eu pedir a raiz de uma função? Seja aqui uma função qualquer, eu peço a raiz. Como é que eu calculo? Basta eu pegar a função igual a zero e encontrar a variável. Olhem aqui. Eu tenho aqui a função f de x igual a 3x menos 6. Como é que eu encontro a raiz ou zero da função? Basta eu pegar 3x menos 6 igualar a zero. Depois que eu igualar a zero, eu encontro o valor da variável isolando ela. Então aqui vai ficar 3x menos 6 igual a zero. Para isolar, eu tiro esse 6 daqui negativo, passa positivo. E por último, esse 3 multiplicando, eu passo dividindo. Então x é igual a 6 dividido por 3, que dá 2. Raiz dessa função igual a 2. Mais um exemplo. F de x igual a 2x mais 1. Como é que eu encontro a raiz dessa função? Eu pego 2x mais 1 igual a 0. E por último, encontro o valor da variável. 2x mais 1 igual a 0. Esse 1 está positivo, passa negativo. E para terminar, esse 2 multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a menos 1 dividido por 2. Então, a raiz desta função é menos 1 sobre 2. Tá? Então, questão de prova também, encontrar a raiz de uma função. Basta pegar a função igual a zero e encontrar o valor da variável. O último assunto que eu tenho para revisar com vocês é a questão de função, né? Ou seja, eu tenho lá a função f de x, p de x, qualquer que eu queira colocar. Quem é o domínio? Domínio são os valores que eu vou entrar na função, que eu vou colocar na função. Nesse caso aqui, o domínio é 0, 1, 2, 3 e 4. Então aqui, para mim calcular essa função, eu vou substituir um por um. Então todos esses valores que eu vou substituir aqui no x, ó, 0, vai ficar 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Esses valores que eu estou entrando na função, eu chamo de domínio. Quem é a imagem? A imagem, pessoal, é o resultado da função. Então aqui, ó, para quando x for igual a 0, eu coloco aqui 2 vezes 0, 0. Então aqui 0 é a imagem. Para quando x for 1, 2 vezes 1, 2. Então 2 é a imagem. Então todos esses valores aqui, ó, eu chamo de imagem. Contradomínio é todos esses números que estão nesse conjunto. Mas nem todos são imagem. Cuidado para não confundir. Contradomínio são todos os que estão no conjunto y. Porém, eu só chamo de imagem os valores, os resultados que saíram da função. Então vai ter lá uma questão, onde eu vou dar uma função, onde vai ter o conjunto. Aí eu peço domínio e imagem. O domínio é o próprio conjunto que eu dou, que vai entrar dentro da função. E a imagem é o que você vai lá calcular e encontrar como resultado. Tá certo? Então nossa última aula de revisão é hoje. Espero que vocês façam uma boa prova. Qualquer dúvida estou à disposição. Ok? Então, até mais.